Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do Laboratório de Eletrônica. Hoje eu vou mostrar para vocês como projetar e montar um circuito pisca-pisca como esse aqui. Para montar esse circuito, você precisará de um protoboard, um conjunto de fios, dois capacitores eletrolíticos de 10 microfarads, dois LEDs vermelhos, dois resistores de 68K ohms, dois resistores de 300 ohms, dois transistores BC547 e uma bateria de 5 volts. O circuito do pisca-pisca que eu vou ensinar vocês a projetarem é chamado de multivibrador astável, também conhecido como oscilador de relaxação. Esse circuito tem como objetivo gerar em sua saída uma onda quadrada. E seu funcionamento é bastante simples. Ele é formado por apenas 4 resistores, 2 capacitores e 2 transistores. E são componentes que podem ser facilmente encontrados no mercado, nas lojas de eletrônica. Ele também possui 2 LEDs em suas saídas, que é para que o nosso pisca-pisca possa ser projetado. Nós temos um resistor R1, um resistor R2, um resistor R3 e um resistor R4. Temos também um capacitor C1, um capacitor C2, um transistor T1, um transistor T2, o LED 1 e o LED 2. Aqui estão os nossos LEDs. Normalmente deseja-se que a forma de onda gerada na saída do circuito, tanto nessa saída quanto nessa, seja simétrica. Ou seja, o tempo em nível alto deve ser igual ao tempo em nível baixo. O tempo com tensão deve ser igual ao tempo sem tensão. E para que isso seja possível, o resistor R1 deve ser igual ao resistor R2, o resistor R3 deve ser igual ao R4, o capacitor C1 deve ser igual ao capacitor C2 e os nossos transistores devem ser do mesmo tipo. A frequência de oscilação do circuito pode ser configurada variando-se o valor do resistor R3 e do capacitor C1 e do resistor R4 e do capacitor C2. De acordo com os valores definidos para o resistor e para o capacitor em cada um desses conjuntos, nós teremos frequências de oscilação diferentes. O projeto desse circuito consiste em determinarmos o valor do resistor R1 e R2 de tal forma que a corrente I1 e a corrente I2 que passam tanto pelo transistor T1 quanto pelo transistor T2 seja inferior à corrente máxima suportada pelos transistores. Depois disso, precisamos determinar o valor do resistor R3 e capacitor C1 e resistor R4 e capacitor C2 para obtermos a frequência de oscilação desejada. Eu vou apresentar para vocês um cálculo simplificado para determinar esses valores, mas que nos oferece uma boa aproximação do comportamento real do circuito, o que é suficiente para os nossos objetivos. Vamos iniciar o projeto determinando os valores do resistor R1 e R2. Nós já vimos que para obtermos uma onda simétrica na saída, R1 deve ser igual a R2. Nós precisamos saber os parâmetros do transistor BC547. Olhando no datasheet do componente, nós sabemos que o ganho
dele é de 100. A corrente máxima que pode passar por ele é igual a 100 mA. Portanto, utilizando a lei de Ohm, nós podemos calcular a corrente que passará pelos transistores. Como o transistor T1 é igual ao transistor T2, o cálculo para cada um deles será o mesmo. Então, corrente é igual a tensão dividido por resistência. Então, corrente é igual a 5 volts, que é a tensão de alimentação do nosso circuito, dividido pela resistência. Desse modo, resistência é igual a tensão dividido por corrente. Nós precisamos definir qual que é o valor da corrente que nós desejamos que passe pelo circuito, pelos ramos onde estão ligados o resistor R1 e R2. Para que o LED acenda com uma boa luminosidade, nós desejamos que passe pelos ramos do circuito aproximadamente 16 mA. Desse modo, o resistor vai ser igual a 5 dividido por 16 mA, que é igual a 312,5 ohms. Nós vamos adotar o valor do resistor igual a 300 ohms. A partir dos cálculos que realizamos, nós já sabemos que R1 deverá ser 300 ohms e R2 deverá ser 300 ohms, para que a corrente I1 e a corrente I2 seja de aproximadamente 16 mA. Agora vamos encontrar o valor de R3, R4, C1 e C2. Nós sabemos que nós desejamos R3 igual a R4 e C1 igual a C2. A expressão que determina o tempo em nível alto e o tempo em nível baixo da onda quadrada gerada pelo circuito é T igual a 2 vezes R1 vezes C1 vezes Ln de 2 vezes VCC menos 0,4 dividido por VCC menos 0,6. Essa expressão pode ser deduzida matematicamente, mas foge ao escopo do nosso objetivo nessa videoaula. Basta saber que, por meio dessa expressão, nós determinamos o tempo em nível alto e nível baixo da onda quadrada gerada pelo circuito. Veja que nós estamos utilizando na fórmula o valor do resistor R1 e o valor do resistor C1. Porém, R1 é igual a R2 e C1 é igual a C2. Então, utilizando esses valores na equação, a equação torna-se válida tanto para o R1C1 quanto para o R2C2. O que nós já temos de valores para as variáveis dessa expressão é o valor de VCC, que é de 5 volts. Eu vou fixar o valor do capacitor em 10 microfarads. Assim, o nosso objetivo será encontrar o valor do resistor R1. Assim, a nossa expressão passa a ser T igual a 2 vezes R1 vezes 10 micro vezes Ln de 2 vezes 5 menos 0,4 dividido por 5 menos 0,6. Agora eu vou isolar o valor de R1 na expressão para encontrar o valor desse componente. Então, R1 é igual a T dividido por 2 vezes 10 micro vezes Ln de 2 vezes 5 menos 0,4 dividido por 5 menos 0,6.
Eu desejo que o tempo em nível alto e o tempo em nível baixo da onda quadrada, ou seja, que a variável t, seja de 1 segundo. Com isso, o LED ficará 1 segundo aceso, 1 segundo apagado, 1 segundo aceso, 1 segundo apagado. Assim, R1 poderá ser encontrado com essa expressão final, que será 1 dividido por 2 vezes 10 microfarads, vezes ln de 2 vezes 5, menos 0,4, dividido por 5 menos 0,6, que é igual a aproximadamente 66 k ohms. Como entre os meus resistores, aqui na minha caixinha de ferramenta, eu só tenho dois resistores de 68 k ohms, então eu vou adotar que R1 é igual a R2, portanto, R1 será igual a 68 k ohms e R2 será igual a 68 k ohms. O capacitor C1 será igual a 10 microfarads e o capacitor C2 será igual a 10 microfarads. Agora nós temos os valores do resistor R3, que é de 68 k ohms, do resistor R4, que também é de 68 k ohms, do capacitor C1, que é igual a 10 microfarads, e do capacitor C2, que também é igual a 10 microfarads. Então é isso. O circuito está totalmente resolvido, com os valores dos componentes determinados. Montando esse circuito, o resultado que você terá é aquele que você já viu no nosso vídeo, do circuito funcionando e os LEDs piscando. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem acessar mais videoaulas e tutoriais sobre eletrônica, acesse o nosso site labdeeletronica.com.br. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, clicando no botão inscreva-se logo aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixe um joinha, por favor. E caso você tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, é só deixar nos comentários logo abaixo do vídeo. Um grande abraço e até mais!